Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus queridos irmãos, alunos. É um prazer imenso poder estar aqui juntamente com vocês mais uma vez, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer poder estar aqui com vocês para junto nós estarmos aprendendo, né, mais uma palavra de Deus aqui, mais uma lição maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos com este tema, né, do primeiro trimestre aqui de 2025. O título do trimestre é A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. E essa lição do dia 8 de fevereiro de 2026, o Filho como Verbo de Deus. Amados, aqui nessa introdução nós vamos estar aqui lendo rápido para nós ganharmos tempo, mas eu quero dizer aqui para você que está chegando pela primeira vez e você que já é inscrito, deixa aí o seu joinha, quem não é inscrito ainda se inscreva, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os trabalhos que nós colocamos aqui neste canal. Isso é muito importante, é muito interessante para o crescimento do nosso canal. Amados, nesta introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos o sublime prólogo do Evangelho de João, que apresenta Jesus Cristo como Verbo eterno. Longe de ter um início cronológico, o Filho de Deus é eterno e divino, sendo o agente da criação e a fonte da vida que dissipa as trevas humanas. Veremos que a encarnação foi um evento histórico e também o momento em que o Verbo se fez carne para armar sua tenda entre nós. Através de Cristo querido, o Deus invisível tornou-se plenamente conhecível, manifestando sua glória, graça e verdade. Nós somos convidados a compreender, né, que conhecer o filho é essencialmente contemplar a face do próprio Pai. Ele mesmo falou isso, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Ouça isso no nome de Jesus. Então vamos lá para essa lição, querido, mais uma vez. É uma lição maravilhosa. Eu estou muito feliz de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo esta maravilhosa lição. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário nos diz assim, né, aqui na tradução NVI, né, em João capítulo 1, versículo 14, fala: aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o textuário. E na tradução NTLH diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai, né? João capítulo 1, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. O bispo anglicano, né, J.C. Ryle, escreveu o seguinte a respeito desse texto, né? O Verbo realmente se fez carne? Uma pergunta. Então ele é alguém sensível às aflições de seu povo, pois ele mesmo experimentou o sofrimento ao ser tentado. Ele é todo poderoso, pois é Deus. Assim mesmo identifica-se conosco, pois é homem. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, o Verbo realmente se fez carne? Ele pergunta. Então, ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária. Se tivéssemos andado, né, se tivesse andado entre nós como anjo ou espírito, jamais poderíamos imitá-lo, não é verdade? Mas por ter vivido entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar assim como ele andou, né? 1 João capítulo 2, versículo 6 vai falar isso. Então ele é um modelo perfeito, né? Porque Deus, né? Porque é Deus, mas também é o modelo que corresponde perfeitamente às nossas necessidades, porque é homem. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, por último, o verbo realmente se fez carne? Essa é a pergunta. Então, procuremos ver em nosso corpo mortal uma dignidade real e verdadeira. E não o corrompamos pelo pecado. Fraco e vil como pode parecer, é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou de assumir e levar para o céu. Esse simples fato, queridos, é uma garantia de que ele ressuscitará nossos corpos no dia final e os glorificará junto com seu próprio corpo. Ouça isso no nome de Jesus. Isso é muito interessante, amados. E foi um sacrifício completo que ele fez, né? Se fazendo homem. Louvado seja o nome do Senhor, para mostrar que é capaz, que nós somos capazes também de imitá-lo. Ouça isso no nome de Jesus. Se ele tivesse vindo como um espírito ou como um anjo, jamais nós poderíamos imitá-lo, né? Todos iam falar assim, também ele é espiritual, ele é um anjo, ele é né? Não. Ele veio como homem, né? Mostrando que tem como sim nós vencermos assim como ele venceu. Ele falou, eu venci o mundo, né? Vamos aqui à verdade prática. Jesus Cristo é o Verbo eterno e é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Amados, a verdade prática ela nos apresenta três grandes fatos bíblicos. Primeiro, Jesus Cristo é o Verbo eterno, né? Uma pessoa divina, distinta do Pai, e da mesma essência, como diz João capítulo 1, versículo 1 e 2. E segundo, o Verbo encarnado, tá? É a revelação plena e visível do Pai. Nele, Deus se dá a conhecer, né? João capítulo 1, versículo 14, versículo 18 e João 14, versículo 9. Capítulo 14 de João, versículo 9. E terceiro e último, essa revelação tem conteúdo, a graça que salva, a verdade que ilumina e a glória do Pai manifesta no Filho, como diz João capítulo 1, versículo 14, versículo 17 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. E o primeiro tópico nos diz assim, o Verbo como Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, amado, nós podemos dividir a estrutura da seguinte forma para facilitar a visualização. Primeiro, em Arche, em Hologos, no princípio era o verbo. Né? Então, essa aqui no grego é em Arche, em Hologos, né? Que significa no princípio era o verbo. Em segundo lugar, Kai Hologos em Prostontion, e o verbo estava com Deus. E terceiro, Kai Theos em Logos, em Hologos, e o verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema central deste ponto, querido, é João apresenta o verbo como eterno, né? Pessoal e plenamente Deus, em comunhão com o Pai desde o princípio, como nós já vimos aqui em João capítulo 1, versículo 1 e 2. O verbo preexistente. Qual é a ideia central aqui deste ponto, amado? Antes de toda a criação, o verbo já existia, ouça isso no nome de Jesus. Né? O que afirma a eternidade do Filho. João capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1 e 1, Colossenses 1 e 17. Então, nós devemos sair daqui sabendo que Jesus não veio a existir após o seu nascimento em Belém, não. Ele existia desde sempre, ouça isso no nome de Jesus. O prólogo, como diz aqui a lição, prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos na abertura. No princípio era o verbo, como diz a parte A do versículo 1 do capítulo 1 de João. As palavras no princípio lembra o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1 e 1, no princípio, e claramente ensina que o verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, no grego, significa logos, designa Deus referindo-se à divindade do Filho, ouça isso no nome de Jesus. Então,
Aqui a sensação de abertura do Evangelho de João, querido, expressa a verdade mais profunda do universo nos termos mais claros possíveis. Embora seja facilmente compreendida, né, até mesmo por uma pessoa simples, inspirada pelo Espírito Santo, é claro, as palavras de João transmitem uma verdade além da capacidade das maiores mentes da história humana, né, de entender. O Deus infinito e eterno tornou-se homem, olha que lindo, que maravilha, tornou-se homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a glória, a gloriosa verdade incontestável aqui de que em Jesus, né, o divino verbo se fez carne, João 1,14. É o tema do Evangelho de João, né? Então, a divindade do Senhor Jesus Cristo é o princípio essencial e inegociável da fé cristã. Diversas linhas de evidência, por exemplo, evidências bíblicas, fluem juntas para provar de modo conclusivo que ele é Deus. Em primeiro lugar, as declarações diretas das Escrituras afirmam que Jesus é Deus. De acordo com sua ênfase sobre a divindade de Cristo, João registra várias dessas declarações, né? O verso de abertura do seu evangelho declara o verbo, que é Jesus, né? Era Deus, João 1:1. No evangelho de João, Jesus repetidamente assumiu para si o nome divino, quando ele fala eu sou, né? João 4, versículo 26, João capítulo 8, versículo 24, versículo 28, e lá no versículo 58 também, João capítulo 13, por aí, versículo 19, João capítulo 18, versículo 5, 6 e 8, e em João, né, capítulo 10, versículo 30, ele, querido, alegou ser em natureza e essência com o Pai. Os judeus incrédulos, né, reconheceram aí isso como uma reivindicação de divindade e que resultou na reação expressa lá no versículo 33, né, João capítulo 5, versículo 18. Jesus também não corrigiu Tomé quando este se dirigiu a ele como meu Senhor e meu Deus. Ele não corrigiu, porque na verdade ele é Deus, né? João capítulo 20, versículo 28. Ao contrário, ele o elogiou por sua fé. João 20, versículo 29, a reação de Jesus é inexplicável. Se ele não fosse Deus, né, aos Filipenses, Paulo escreveu, Jesus, substituindo em forma de Deus, possuindo igualdade com Deus, né, absoluta. Filipenses capítulo 2, versículo 6, e em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ele declarou, porque nele toda a plenitude da divindade habita em forma corpórea, né? Romanos 9, versículo 5, se refere a Cristo como Deus bendito eternamente, né? Tito capítulo 2, versículo 13, e lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 também, o chamam de nosso Deus e Salvador. Então Deus Pai dirigiu-se ao Filho como Deus em Hebreus capítulo 1, por exemplo, versículo 8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro justo é o cetro do seu reino. Em sua primeira epístola, João se referia a Jesus Cristo como o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. E em segundo lugar, Jesus Cristo recebe em outros lugares nas Escrituras títulos dados a Deus, né? Deus e Jesus são ambos chamados pastor, né? Por exemplo, lá no Salmo 23, versículo 1, Jesus é chamado de pastor. João capítulo 10, versículo 14 também. Outro título que ele é chamado de juiz, lá em Gênesis 18, versículo 25. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e o versículo 8. Um santo, né? Também outro título. Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10 vai falar. Salmo 16, versículo 10 também. Atos 2, versículo 27 e Atos 3, versículo 14, mostra que ele também é o santo, né? O Deus Todo-Poderoso. Primeiro e último, Isaías 44, versículo 6, Isaías 48, versículo 12, Apocalipse 1, 17, Apocalipse 22 e 13, né? Também ele tem o título de luz, ele é luz, Salmo 27, versículo 1, né? João 8, versículo 12, Senhor do sábado, outro título também que ele tem lá em Êxodo 16, versículo 23 e versículo 29, Levítico 19, versículo 3, todos esses títulos, essas referências, amado, mostram os títulos do Senhor,
Jesus como Deus, né? E esses títulos dados a ele, que louvado seja o nome do Senhor, pertence a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 8. Outro título também que ele recebe, Salvador, Isaías 43:11, Atos 4, versículo 12, Tito 2, versículo 13. Outro título também, Deus poderoso, poderoso Deus, Isaías 10:21, Isaías 9, versículo 6. Outro título também que é Senhor dos Senhores, Deuteronômio 10, versículo 17, Apocalipse 17, versículo 14. Outro título lá em Apocalipse 1:18 é Alfa e Ômega, né? E Apocalipse também 22, versículo 13. Mais um título também, Senhor da Glória, Salmo 24, versículo 10, 1 Coríntios 2, versículo 8. E outro título, Redentor, Isaías 41:14, Isaías capítulo 48, versículo 17, capítulo 63, versículo 16, e Efésios 1:7, Hebreus 9:12, por aí se vai. E em terceiro lugar, queridos, Jesus Cristo possui os atributos incomunicáveis de Deus, né? Aqueles que são únicos para Ele. A Escritura revela que Cristo é eterno, né? Malaquias, aliás, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Isaías 9, versículo 6. Então, Ele é eterno. Onipresente, né? Mateus 18, versículo 20, Mateus 28, versículo 20 também. Ele também é onisciente, Mateus 11, versículo 27, João 16:30, João 21:17. Ele também é onipotente, todo poder pertence a ele, né? Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. E ele é imutável, o nosso Deus não muda, Hebreus capítulo 13, versículo 8. E ele é soberano, Mateus 28:18. E ele é glorioso, João 17, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. E Isaías capítulo 42, versículo 8, Isaías 48, versículo 11. E em quarto lugar, Jesus Cristo faz as obras que só Deus pode fazer. Então ele é Deus, sim ou não? Ele criou todas as coisas, como diz João capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele sustenta a criação, só Deus pode fazer isso, então Jesus é Deus, porque ele faz também. Colossenses capítulo 1, versículo 17, Hebreus capítulo 1, versículo 3, e ele ressuscita os mortos, João capítulo 5, versículo 21, João capítulo 11, versículo 25 ao versículo 44. Ele perdoa o pecado, só ele, né? Só Deus pode perdoar, como os fariseus falaram, né? Como que ele perdoa o pecado, só Deus pode perdoar. Marcos capítulo 2, versículo 10, né? E confere lá no versículo 7 também. Então, e a sua palavra permanece para sempre. Mateus capítulo 24, versículo 35, Isaías 40, versículo 8. Em quinto lugar, amados, Jesus Cristo recebeu adoração, né, que só pertencia a Deus. Então, ele é Deus, né, como o verbo de Deus, ele também é Deus. Mateus 14, 33, Mateus 28, 9, João 9, 38, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e Hebreus capítulo 1, versículo 6. Embora ele tenha ensinado que só Deus deve ser adorado, né, como lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, lá na tentação do deserto, nós podemos ver que ele recebe, que ele aceita adoração porque ele é Deus. Então, a Escritura também registra que os homens santos, né, como diz lá em Atos 10, 25 e 26, e os santos anjos, Apocalipse 22, 8 e 9, recusam a adoração. Tá? Então, os homens santos recusam a adoração e os anjos também recusam a adoração. Por quê? Eles não são Deus. O homem não é Deus, os anjos não é Deus, mas Jesus Cristo é Deus e aceita a adoração. E por fim, Jesus Cristo recebeu a oração que só deve ser dirigida a Deus. João 14, versículo 13 e 14, e Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. 1 João 5, 13 ao 15. O versículo 1 ao 18, o prólogo, apresentam a divindade de Cristo e funcionam como uma sinopse ou visão geral de todo o livro, certo? João definiu claramente seu objetivo ao escrever seu evangelho em João capítulo 20, versículo 31, que seus leitores creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo eles, tenhais vida em seu nome. Então João revelou Jesus Cristo como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade eterna. Ele se tornou homem, né? O Cristo, Messias,
e se ofereceu como sacrifício pelos pecados. Aqueles que colocam a sua fé nele terão vida em seu nome, enquanto aqueles que o rejeitam serão julgados e condenados à punição eterna. Vamos analisar aqui, depois dessas informações, né, introdutórias aqui que eu trouxe para você, o texto da revista. A ideia de que o prólogo né, ou contém um hino que já existia na época e foi incorporado aqui pelo evangelista João, é amplamente debatida na academia. Né? Alguns estudiosos entendem que o prólogo de João 1, versículo 1 ao 18, é ou contém um hino antigo que já circulava entre os cristãos e que depois foi incorporado aí ao Evangelho. Eles chegaram a essa conclusão porque os primeiros versículos de João capítulo 1, versículo 1 ao 5 têm um ritmo mais solene, né? Com repetição em sequência, como se fossem versos que avançam em degraus. A palavra Deus, né? Deus, a palavra, também observam que certas palavras e ideias aparecem ali de modo bem concentrado, como verbo, né, que é o logos, e graça, e parecem ter um tom mais formal do que o restante do livro. Além disso, querido, esses pesquisadores dizem que o fluxo grandioso é interrompido quando João Batista entra em cena, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 6 ao 8, e o versículo 15, como se alguém tivesse parado o hino para explicar ao leitor quem foi João. Por isso, nomes conhecidos na pesquisa bíblica, como, por exemplo, como Rodolphe Bultmann e Raymond Brouwer, defenderam com variações entre si que João teria adaptado um material prévio, né, e moldado para ensinar a fé cristã. Outros estudiosos, porém, rejeitam essa hipótese e afirmam que o prólogo é uma composição do próprio evangelista, né, João, escrita em prosa poética. Não seria um hino, né, emprestado, mas uma abertura intencional, elevada e cuidadosamente construída. Eles argumentam que a menção a João Batista não é um corpo estranho, e sim parte do propósito do Evangelho. Desde o começo, João quer mostrar que Jesus entrou na história, né, e foi publicamente testemunho, conforme podemos ver lá em João, né, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Também dizem, né, que o estilo do prólogo, embora mais solene, combina aí com o modo como o evangelista inteira, o evangelho inteiro aí trabalha seus temas principais como vida, luz, testemunho, glória e fé. Além disso, muitos apontam que o texto tem sinais de planejamento interno, como simetrias, né, e correspondências que sugerem aí unidade e não uma colagem. Um ponto decisivo ainda é que a teoria do hino raramente chega a um consenso, né? Quem defende a hipótese quase nunca concorda exatamente sobre quais versos seriam do hino original e quais seriam adições, e o que tornou a reconstrução muito especulativa, né? Vamos olhar aqui para o texto bíblico. Arche, início, né? Pode significar fonte ou origem. Tem aqui várias referências, né? Colossenses 1,18, Apocalipse 3,14, ou regra, autoridade, governante, ou autoridade, né? Lucas 20,20, Romanos 8,38, 1 Coríntios 15, Efésios 1,21, Efésios 3,10, Efésios 6,12, Colossenses 1,16, 2,10, por aí se vai, né? Então, aqui, amados, ambas as conotações são verdadeiras de Cristo, que é o Criador do universo e o seu regente. Mas Arche refere-se aqui ao início do universo descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo já existia quando os céus e a terra foram criadas, né? Assim, ele não é um ser criado, mas existe desde toda a eternidade. Desde o início dos tempos, com a criação do universo físico, tudo que existe antes da criação é eterno. E Logos, né? Logos, a palavra, né? Logos, não começou a ser então, mas naquele ponto em que tudo começou a ser, ele já era.
Veja bem aí, no início, né? No início, um ponto em que você pode chegar, a palavra já existia, né? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, né? A palavra estava com Deus. Então, em outras palavras, o Logos, que é a palavra, é antes do tempo eterno. Essa verdade fornece a prova definitiva da divindade de Cristo, pois só Deus é eterno. Então, o império do verbo em mim, né? Em erra, descrevendo aí a ação contínua do passado, reforça ainda mais a preexistência eterna do verbo. Então, ele indica que ele existia continuamente antes do início. Mais importante ainda é o uso de eimi, né, em vez de genomai, tornou-se, né? Tornou-se. O último termo, genomai significa tornou-se. O último termo refere-se à coisa que vem à existência, né? João 1 e 3, João 1, versículo 3, versículo 10, versículo 12 e 14. Se João tivesse usado genomai, teria implicado que a palavra veio a existir no início, junto com o restante da criação. Mas o eimi destaca que a palavra sempre existiu. Nunca houve um momento em que ele veio a existir, porque ele já existia. Então, o conceito de palavra, né, que é o logos, é impregnado de significado tanto para judeus quanto para gregos. Para os filósofos gregos, por exemplo, logos, a palavra, era um princípio abstrato, né, impossível de razão, e impessoal de razão e ordem no universo. Era um certo sentido, né, uma força criativa e também a fonte da sabedoria. Então, o grego comum pode não ter compreendido, né, todas as nuances de significado com que os filósofos investiam o termo logos. No entanto, mesmo para leigos, o termo significava aí um dos princípios mais importantes do universo. Então, para os gregos, então, João apresentou Jesus como a personificação e concentrização de logos. Ao contrário do conceito, né, grego, porém Jesus não era uma fonte impessoal, força, princípio ou até emanação. Nele, o verdadeiro Logos, que era Deus, tornou-se homem, um conceito estranho ao pensamento grego. Mas Logos, amado, não era apenas um conceito grego. A palavra do Senhor também era um tema significativo no Antigo Testamento, bem conhecido, né, a dos judeus. Então a palavra do Senhor foi a expressão do poder e da sabedoria divina pela sua palavra. Deus introduziu a aliança abraâmica, né, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, deu a Israel os 10 mandamentos, como diz lá em Êxodo 24, 3 e 4, Deuteronômio 5 e 5, né, Êxodo 34, versículo 28, Deuteronômio 9, versículo 10, participou da construção do templo de Salomão, né, 1 Reis 6, 11 ao 13. Revelou-se a Samuel também, lá em 1 Samuel 3 e 21, pronunciou juízo sobre a casa de Eli, 1 Reis 2 e 27, e aconselhou Elias, lá em 1 Reis 19 e 9. Né? Por aí se segue. Dirigiu Israel por meio de portas-vozes de Deus, né? 1 Samuel 15 e 10 e segue. E 2 Samuel 7 e 4, né? Seguindo, e por aí se vai. Então, foi o agente da criação e revelou as escrituras aos profetas, né? Daniel 9, 2, Oséias 1 e 1, Joel 1 e 1, Jonas 1 e 1, Miqueias 1 e 1, Sinfonia 1 e 1, Ageu 1 e 1, por ali se vai, Zacarias capítulo 1, versículo 1, Malaquias 1, versículo 1. Então João apresentou Jesus aos seus leitores, aos leitores judeus, né, como a encarnação do poder divino e da revelação. Então ele ensinou a nova aliança, Lucas 22 e 20, Hebreus 9 e 15 e Hebreus 12 e 24. Então ele instrui os crentes, lá em João 10, 27, une-os em um templo espiritual, certo? Conforme diz lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, 2 Coríntios 6, 16 e Efésios 2, 21. Então ele revelou Deus ao homem, como dá em João 1 e 18 e João 14, 7 e 9. Ao 9, né? Julga os que o rejeitam, João 3, 18, né?
e João 5, 23 e 22. Dirige a igreja por meio daqueles que ele levantou para conduzi-la. Efésios 4, versículo 11 e 12, 1 Timóteo 5, 17, Tito 1 e 5 e 1 Pedro 5, versículo 1 e o versículo 3. Foi o agente da criação, João 1 e 3, Colossenses 1 e 16 e Hebreus 1, versículo 2. E inspirou a Escritura, a Escritura escrita por autores do Novo Testamento, como diz João 14, versículo 26, por meio do Espírito Santo que ele enviou, João 15, 26, como o Verbo, ele enviou como o Verbo encarnado. Jesus Cristo é a palavra final de Deus para a humanidade. Tá? Então Deus, depois de ter falado outrora mais vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O Verbo, segundo subtópico, o Verbo como pessoa distinta. E aqui o tema central, aqui, a ideia central desse ponto, desse subtópico, o Verbo estava com Deus, descreve uma comunhão pessoal e eterna, entre o Filho e o Pai, sem confusão de pessoas, João 1 e 1 e João 17 e 5, Deuteronômio 6 e 4. Então vamos sair aqui sabendo que a unidade divina não elimina a distinção pessoal entre Pai e Filho. Olha aqui que diz a lição aqui. No texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus, como João 1, parte B. A expressão grega proston theo, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, que é o Filho. O Deus Pai indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade, Deuteronômio 6, versículo 4. E 1 João 5 e 7. Então o termo grego nepor, pros, traduzido por com, traz uma nuance mais rica de que simples companhia. Ele sugere a proximidade pessoal, orientação relacional e comunhão. Como observa Lechan, a expressão indica mais do que coexistência, aponta para uma relação face a face, destacando a possibilidade e a comunhão eterna entre o Verbo e o Pai. Então João não está meramente dizendo que o Verbo existia ao lado de Deus, mas que existia em intimidade e relação pessoal com ele. Lechan, está nesse livro aí, 2004, página 380. Assim, João 1 e 1 afirma a distinção de pessoas da divindade sem divisão de essência. Então, o Verbo não é o Pai, mas participa da mesma natureza divina, o que se harmoniza aí com a linguagem dos credos históricos. O credo niceno, por exemplo, nós podemos ver, confessa o Filho como Deus, de Deus luz, como Filho, o Filho como Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa doutrina, querido, enunciada aqui em João 1 e 1, encontra eco e aprofundamento em outras passagens. Por exemplo, João 17 e 5, e ele fala: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só. Aqui Jesus, o Verbo encarnado, fala de uma glória compartilhada com o Pai antes da criação, reafirmando aqui sua existência eterna e sua comunhão com o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1,18. A expressão Deus unigênito, querido, monogenes theos, atesta em muitos manuscritos, reforça a unidade ontológica do Filho com o Pai e, ao mesmo tempo, preserva a distinção pessoal entre ambas. Então, a vida que está com o Pai nos foi manifestada, como diz lá em 1 João 1 e 2,
A formulação é quase paralela à de João 1 e confirma a pré-existência relacional do Filho, isto é, sua existência eterna e comunhão com o Pai. E agora nós vamos para o terceiro subtópico. Nós estamos aqui já há um bom tempo já aqui, nós vamos correr aqui para dar tempo de terminar essa lição hoje. O verbo é da mesma essência do Pai. Amém? Vamos lá. Eu vou até pular a leitura aqui do tópico e já vou direto ao comentário. O verbo, amado, não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai e investido por Ele com autoridade para redimir pecadores. Ele mesmo é Deus, né? Coigual com o Pai. João agora trata da natureza do verbo, né? O verbo é divino. O apóstolo João abre seu evangelho fazendo uma afirmação categórica e insofismável, né? Da divindade do verbo. Jesus não é apenas um mestre moral, é Deus. Vocês em nome de Jesus. Vamos lá, voltando aqui. Jesus é Deus, né? Nós estávamos vendo aqui. Só um momentinho que eu já volto aqui com... Vamos lá. Voltando aqui, queridos. O verbo não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, né? A Deus Pai, investido por Ele com autoridade para redimir pecadores. Não. Ele mesmo é Deus coigual com o Pai. João agora trata da natureza do verbo, né? O verbo é divino. Então o apóstolo João abre seu evangelho fazendo uma afirmação, né? Categórica e insofismável da divindade do verbo. Jesus não é apenas um mestre moral, ele é Deus. Essa é a grande tese de João nesse evangelho. Numa só sentença, o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Então, João pretende que o todo, né, de seu Evangelho seja lido à luz desse versículo. Os efeitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Se isso não é verdade, o livro é blasfemo. Então vamos fazer aqui uma comparação de tradução para fins explicativo e apologético, certo? Louvado seja o nome do Senhor. No princípio era o verbo, ok. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo bem. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Perceba o que aconteceu aqui. ATNM inseriu uma expressão que não está no original grego. O e em português isso muda tudo. Dizer o verbo era Deus afirma identidade de natureza de ser, né? O verbo era um Deus, sugere um ser inferior, uma espécie de divindade de segunda classe. A frase deixa de falar do Deus verdadeiro e passa a falar de um Deus menor. Veja só, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Olha o que ele fala. Então, ele está aqui colocando um Deus menor. Tá? Aqui entra um ponto simples sobre o grego do Novo Testamento. A língua grega não funciona como o português quando o assunto é uma. Em português, é um artigo indefinido, explícito. Já no grego, a ausência do artigo definido, ou o a, não obriga ninguém a traduzir com uma. Muitas vezes o grego omite o artigo por razão de estilo, ênfase ou estrutura da frase. E mesmo assim o sentido continua definido. Uma comparação ajuda, Uma comparação ajuda. Quando dizemos em português, João é médico, então normalmente descrevemos a identidade dele, a profissão dele, isto é, a natureza do que ele é. Já João é um médico,
pode soar como um entre vários. Tá? Aí quando fala ele é um Deus, então pode colocar Deus como em meio de entre vários, né? Assim com essa comparação aqui de João. João é um médico, João é médico, ou João, normalmente escrevendo João é um médico, né? Então já muda, certo? Ouça isso no nome de Jesus, entre vários. Quase como se você estivesse classificando aí João em um conjunto, né? Em João 1 e 1, a forma como a frase é construída aponta para o primeiro tipo de sentido. João não está colocando o verbo no grupo de deuses. Ele está dizendo o que o verbo é. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele não está falando que era um, certo? Além disso, a própria TNM acaba se traindo pelo critério que usa. Se a regra fosse sem artigo indefinido, então, no mesmo trecho, João capítulo 1, versículo 1 ao 18, ela deveria traduzir várias palavras como um princípio, uma vida, um João, de um Deus, né? E assim por diante. Só que ela não faz isso. Ela traduz Deus como Deus em várias ocorrências em que o termo também está sem artigo. E escolhe um Deus justamente onde essa escolha serve ao seu sistema doutrinário. Vamos ao segundo tópico, verbo como criador. O agente da criação. Glória a Deus. Vamos pular aqui. Glória a Deus. Irmãos, no Gênesis, o verbo criar traduz o hebraico bará e comunica a ideia de trazer à existência aquilo que antes não existia, ok? Por isso a Escritura reserva esse ato a Deus, porque somente Ele é o ser necessário. Isto é, o único que possui em si mesmo a vida e o poder para fazer surgir o ser a partir do não ser, ex nihilo. Em contraste, o ser humano sempre trabalha a partir do que já foi dado. Ele depende da criação pré-existente, de modo que pode reorganizar, modelar e transformar, mas não pode originar. Em outras palavras, o ser humano pode formar uma estátua, mas só Deus pode criar o barro com que ela será feita. Não é verdade? Então, as três pessoas da divindade estavam envolvidas no trabalho da criação. Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1 e 1. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, Gênesis 1 e 2. Tudo foi criado por meio dele, né, de Cristo, e para ele, Colossenses 1, versículo 16, a parte B. O texto que temos aqui diante de nós traz profundas implicações para a nossa fé. A seguir, destacamos aqui algumas delas. Primeiro, a negação do materialismo ateísta. João 1,3 utiliza a expressão grega tapanta, todas as coisas, né? Para afirmar que toda a realidade, exceto o próprio Deus, deve sua existência ao verbo. Isso inclui a ideia de que a matéria seja eterna ou fruto do acaso, ao destacar que sem ela nada do que foi feito se fez. O texto estabelece uma criação monoteísta absoluta, refutando visões como o gnosticismo, por exemplo, né, incipiente, que consideravam a matéria um acidente ou obra de uma divindade inferior. Olha para isso. Segundo, a afirmação da racionalidade e inteligibilidade, né, inteligibilidade do mundo. O uso do termo logos é proposital, né? Ele sugere racionalidade, lógica e ordem. O universo não é um caos, mas um sistema ordenado com padrões e conexões, na verdade. Então a criação é descrita como uma arte performática contínua, onde Deus, através do verbo, sustenta a atividade e a existência, garantindo que o mundo permaneça inteligível e não o colapso da moda. E terceiro, a centralidade de Cristo na criação e na redenção, né? João une a obra da criação à obra da salvação na mesma pessoa.
Então, o agente que trouxe o mundo à existência, como diz o versículo 3, é o mesmo que traz a vida e a luz para redimi-lo. Versículo 4. Então, a salvação não é uma fuga do mundo material, mas a restauração da criação pelo seu próprio Criador. Cristo não é um estranho intervindo em um território alheio, não. Ele veio para o que era seu. Então, veio para o que é seu, está aí. Quarto, a possibilidade de conhecer a Deus de modo pessoal e racional, né? Diferente de Logos dos estoicos, né? Um princípio abstrato ou da sabedoria personificada apenas poeticamente, né? O Logos de João é uma pessoa divina distinta que entra na história porque a criação foi feita por meio dele. Ela é um ato de discurso divino que chamamos de revelação geral. Subtópico 2. A fonte da vida. Glória a Deus. Irmãos, quando nascemos, recebemos vida física, certo? Quando nascemos de novo, recebemos vida espiritual. Ambas vêm dele, embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica. A palavra grega usada aqui, em outras 35 e outras 35 vezes nesse evangelho, nunca é bios, vida biológica, mas zoe, vida espiritual, ou seja, vida do alto. Capítulo 3, versículo 3, né, de João. Vida eterna, 3, 15 e 16, né, e João 20, versículo 20, 31, e vida abundante, 10 e 10. Então, a teologia de João, querido, amplia o conceito de vida para além da existência física e o concentra na vida eterna, que é o Zoe Aionios, né, como realidade cristológica e presente. Deixamos aqui algumas implicações. Primeira dela, uma pessoa, né, não um prêmio. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, né, João 11:25, não é isso? Ele ensina que a vida eterna não é um objeto que Deus entrega à parte. A vida eterna é o próprio Cristo dado a nós. Né? Ter vida é estar unido a Ele e viver em comunhão com Ele. E segundo, qualidade. Não só duração. Em João, vida eterna não significa apenas viver para sempre depois da morte. É a vida da nova era, né? Iniciada agora porque quem crê já passou da morte para a vida. Lá em João capítulo 5, versículo 24. Trata-se de uma vida real, abundante e orientada pela presença de Deus. E terceira e última, fonte que transborda. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, João 5:26, Jesus é a fonte autossuficiente e inesgotável da vida, que não depende de nada fora de si e comunica a vida aos que creem continuamente. Certo? Terceiro subtópico, a luz dos homens. Amados, o mesmo que nos supriu com vida é também a luz dos homens. Ele fornece a orientação e a direção necessária para o homem. Uma coisa é existir, outra bem diferente é saber como viver, né? Compreender o verdadeiro propósito da vida e conhecer, né, o caminho para o céu. O mesmo que nos deu vida é quem nos fornece luz para o caminho pelo qual viajamos. Há 7 títulos maravilhosos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro capítulo do Evangelho, ele é chamado o Verbo, né, capítulo 1, versículo 1 e 14. A luz, né, no versículo 5 e 7. E o Cordeiro de Deus, versículo 29 e 36. Versículo 29 e versículo 36. O Filho de Deus, versículo 34 e 39. O Cristo ou Messias, versículo 41. O Rei de Israel, versículo 49. E o Filho do Homem, versículo 51. Onde a luz chega, ela espanta as trevas, as luzes desmascara e dissipa as trevas. O mundo está em trevas porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas onde Jesus se manifestou, salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas. Ouça isso no nome de Jesus. E os cativos são trasladados do império das trevas para o reino da luz.
Na primeira criação havia trevas sobre a face do abismo, né? Como diz Gênesis 1 e 2, até que Deus chamou a luz à existência. Da mesma forma, a nova criação abrange a expulsão da escuridão espiritual pela luz que brilha no mundo. E sem a luz, que é Cristo, o mundo das trevas está envolto em trevas. Vamos ao tópico 3. Eu estou correndo aqui um pouquinho, irmão. Já estou vendo muito tempo de vocês, não é verdade? Eu sei que vocês estão cansados, muitos vieram do trabalho e outros ainda vão preparar seus almoços. Mas vamos lá. O tópico 3. O verbo como revelação do Pai. Glória a Deus. É importante que o professor, que nós, entre outras coisas, tenha em mente a diferença entre encarnação, reencarnação e ressurreição. Glória a Deus. Primeiro, a encarnação refere-se ao ato pelo qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Portanto, a encarnação de Cristo, querido, é um evento único e irrepetível, tá? Não vai ter outro, tá? Que trouxe a plena revelação de Deus aos homens, né? João 14:9. E segundo, a ressurreição é a restauração da vida após a morte, mas em um corpo glorificado. Jesus ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, provando sua divindade, lá em Romanos 1 e 4, e garantindo a ressurreição futura dos crentes, 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23. Diferente da encarnação, onde se crê que uma alma assume repetidamente novos corpos, e a ressurreição bíblica ensina que cada pessoa tem uma vida única, uma única vida, uma única morte e um único juízo, como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Os salvos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Em terceiro lugar, a reencarnação definida em religiões orientais, por exemplo, e no Espiritismo, ensina que as almas passam por sucessivas vidas até atingir um estado de perfeição. Esse conceito, amado, é incompatível com a Bíblia, tá? Não tem nada a ver não, tá? Pois nega a redenção única de Cristo e o juízo final. O ensino cristão enfatiza que a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por ciclos de purificação através de reencarnação. Isso não. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Além disso, a Bíblia jamais sugere que alguém possa retornar a outro corpo, mas afirma que após a morte vem o juízo definitivo de Deus, que está lá em Hebreus 9, 27, não é isso? O versículo 14 é a declaração bíblica mais concisa da encarnação e, portanto, um dos versos mais importantes da Escritura, amados. As 4 palavras com que ele começa, o verbo se fez carne, expressam a realidade de que na encarnação Deus assumiu a humanidade, o infinito tornou-se finito, a eternidade entrou no tempo, o invisível tornou-se visível, Colossenses 1,15, e o Criador entrou na sua criação. Deus se revelou ao homem na criação, nas escrituras do Antigo Testamento, 2 Timóteo 3,16, 1 Pedro 1,20 ao 21 e Romanos 1,18 ao 21. E acima de tudo, querido, de modo mais claro, em Jesus Cristo, Hebreus 1,2, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, o registro de sua vida e obra, bem como a sua aplicação e importância para o passado, o presente e o futuro está no Novo Testamento. Então, João deixa aqui explícito o que já estava explícito no início do prólogo. Jesus Cristo, a palavra final de Deus à humanidade, Hebreus 1, versículo 1 e 2, tornou-se carne, que é sarx, carne, não tem aqui a conotação moral negativa que por vezes assume, por exemplo, Romanos assume, Por exemplo, Romanos 8, versículo 3 ao 9, Romanos 13 e 14, Gálatas 5 e 13,
e pula lá para o versículo 16 e 17 e versículo 19. E aqui em Efésios também 2 e 3. Mas refere-se ao estado físico do homem, como diz lá em Mateus 16 e 17, Romanos 1 e 3, e assim sucessivamente. Tem várias referências aqui. Não vou falar tudo, que senão vai... Mas dizer que ele, de fato, tornou-se carne afirma a plena humanidade de Cristo, de Jesus, genomai, né? Genomai, que significa tornou-se, não significa que Cristo deixou de ser o verbo eterno quando se tornou homem, não. O Filho eterno não só se fez homem, ele também habitou entre nós, entre os homens, por 33 anos no Antigo Testamento. Deus armou sua tenda com Israel por meio de sua presença gloriosa no tabernáculo, como diz lá em Êxodo 40, versículo 34 e 35. E mais tarde no templo também, 1 Reis 8, 10 e 11, 8, versículo 10 e 11, e revelou-se em algumas aparições pré-encarnadas de Cristo, por exemplo, lá em Gênesis 16 e 7 ao 14, Êxodo 3, por aí se vai. Tem muitas referências aqui que eu não vou estar falando, mas falar em Daniel, falar lá em Juízes, Zacarias e tal. Durante toda a eternidade, Deus novamente armará sua tenda com o seu povo redimido e glorificado. E ouvi uma voz ainda do trono, vinda do trono, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará, que é o Shekinah, entre eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará entre eles, e ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas passaram, Apocalipse capítulo 21, e por aí se vai. Embora Jesus tenha manifestado a glória divina, querido, de Deus durante a sua vida terrena, com uma clareza nunca antes vista, ela ainda estava velada por sua carne humana. Pedro, Tiago e João viram uma manifestação física da glória celestial de Jesus na transfiguração, quando seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, lá em Mateus 17, 2 Pedro 1. E isso foi uma prévia da glória a ser vista em seu retorno, Mateus 24 e Apocalipse 19, e da plenitude da sua glória celestial como a única luz da Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 23. Mas os discípulos viram a natureza santa de Jesus, manifestar-se a glória de Deus, principalmente por ele exibir atributos divinos como a verdade, a sabedoria, o amor, a graça, o conhecimento, o poder e a santidade. Segundo subtópico, a plenitude da graça e da verdade. Vamos lá. Glória a Deus. Amados, o verbo vimos indica uma visão cuidadosa e deliberada que busca interpretar o seu objeto, refere-se a fato, a visão física, todavia sempre inclui algo a mais, adicionando aí um calmo escrutínio, contemplação e até admiração. Não descreve o ato daquele que fita de forma distraída, ou simplesmente olha rapidamente, ou ainda percebe de forma abrangente, o que está ao seu redor. Pelo contrário, este indivíduo olha atentamente um objeto e reflete sobre ele. Ele o esquadrinha, examinando-o com cuidado. Ora, quanto a Jesus, lemos que ele é cheio de graça e de verdade. De graça porque quando falava suas mensagens era cheia de favor merecido aos culpados, por exemplo, aos publicanos e pecadores. Os mesmos atributos se revelam em seus milagres de cura. Sim, em toda a sua vida e morte, considerada como um sacrifício de expiação, cujo propósito real era merecer para seu povo a graça de Deus de verdade, porque ele mesmo era a realidade final, em contraste com as sombras que o precederam. Então João qualifica essas virtudes com a palavra cheio, cheios, pleres, e posteriormente refere-se à sua plenitude, que é plena, peiroma,
né? João capítulo 1,16. Isso tem implicações cristológicas profundas, né? Borchert destaca que Jesus não possui essas qualidades parcialmente, nem é apenas um profeta que fala sobre elas. Ele é a incorporação total do caráter divino. Terceiro subtópico, revelador do Deus invisível. Leia aqui com muita atenção este texto, veja só. É João 1,16 ao 18. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. João 1,16. Vamos lá. Veja aqui o impacto da encarnação. Em primeiro lugar, querido, a graça triunfou sobre a lei, uma vez que a lei foi dada por Deus por meio de Moisés, né? João 5,45, João 9,29, e por aí se vai. Tem muitas referências aqui que eu não vou estar falando aqui, mas Levítico, Deuteronômio, tudo vai falar. Ela foi embutida da sua glória e refletiu o seu caráter santo e justo. Por isso, Paulo pôde escrever o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Né? Romanos 7, versículos 7 e 12. E 2 Coríntios 3, 7 ao 11. No entanto, embora Deus tenha sido gracioso no Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis, vai falar isso, Gênesis 6, Esdras 9, Salmos 84, Provérbios 3, Jeremias 31, Zacarias 4, vai falar. A lei não era um instrumento de graça. A lei não salva ninguém, né? Como diz lá em Atos 13, Romanos 3, né? E por aí se vai. Gálatas, Filipenses, Hebreus, por aí se vai. Ela se limita, né, a convencer os pecadores da sua incapacidade de manter perfeitamente os padrões justos de Deus e, assim, a condená-los ao castigo eterno da justiça divina enquanto revela. Ao mesmo tempo, a sua necessidade da graça do perdão. Por isso, Paulo escreveu aos Gálatas que a lei se tornou nosso aio, né, para nos conduzir a Cristo, né, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3:24. Então, mas como filhos sobre a casa na qual Moisés era apenas servo, Hebreus 3, 5 e 6, Jesus Cristo trouxe a plena realização de graça e de verdade, né? Então, a discussão do versículo 14 acima, nós podemos ver isso aí. Em segundo lugar, Deus se fez visível com uma clareza nunca antes vista ou conhecida. Isso aqui ocorre não apenas porque ele é espírito e, portanto, invisível. Colossenses 1, 1 Timóteo, Hebreus, tal, e por aí se vai. Mas, principalmente porque vê-lo traria morte instantânea, né? Como Êxodo 33 fala isso, Gênesis 32, Deuteronômio 5, Juízes 13. Assim ninguém jamais viu a Deus em tempo algum, né? João 6,46, 1 Timóteo, 1 João e por aí se vai. E por meio de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, né? Colossenses 1,15, que Deus é revelado. Deus que não pode ser conhecido a menos que ele mesmo se revele, tornou-se mais plenamente conhecido porque Jesus o explicou. Jesus é a explicação de Deus. Ele é a resposta para a pergunta: o que é Deus? O que é Deus? Em João 14, versículos 7 ao 9, Jesus declarou essa verdade aos seus discípulos: se vocês me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-me o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Explicou. Traduz uma forma do verbo exegeomai, do qual deriva as palavras exegese, né? O método ou a prática de interpretar as Escrituras. Jesus é o único qualificado para fazer essa exegese ou interpretar Deus ao homem
uma vez que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Pai o quiser revelar, como diz Mateus 11:27, né? E eu concluo aqui dizendo para você, querido, o estudo do prólogo de João revela que Jesus Cristo não é apenas um personagem histórico, mas o Verbo eterno que preexistia a criação e compartilha a mesma essência divina do Pai. Então, a encarnação, o momento em que o infinito se tornou finito e o armou a sua tenda entre nós, e o ápice da revelação de Deus à humanidade. Ao assumir a forma humana, Cristo não apenas validou a dignidade do nosso corpo moral, mas tornou-se o único mediador capaz de manifestar a plenitude da graça e da verdade. Ele é a luz que dissipa as trevas espirituais e a fonte da vida abundante. Por meio dele podemos não só conhecer a Deus, mas chamá-lo de Pai. Que Deus abençoe, amados. Foi uma lição bem longa, mas que eu precisava trazer isso aqui para você. Que muitos, né, talvez tivesse alguma dúvida, e se ainda restou alguma dúvida, ainda deixa aí seu comentário aqui no canal, e nós estaremos respondendo para você assim que nós pudermos, tá bom? Um forte abraço a todos vocês em Cristo Jesus.